Olá pessoal, esse é o Radafis e eu sou Guilherme Carter e hoje eu tenho o prazer aqui de receber Danilo Barbosa, né, mais conhecido aí pelo pessoal lá do nosso clã de fundos imobiliários como Dan Barbosa, né? Uhum. E o Dan vai contar um pouco a história dele aqui, né? Eu vou passar essa bola para ele contar um pouco da história dele. Mas antes de fazer uma introdução, hoje, né, ele saiu da Exame, né? Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com ele foi Exame, BTG, etc. E ele recentemente virou lá sócio do Clube FI e vai tocar a área de research, né, como head lá de research do Clube FI, tá bom? Então, Dan, queria agradecer aí pela sua participação, pela disponibilidade e muito obrigado. Já vou passar essa bola para você falar um pouquinho aí, conta um pouco mais de você, né? A gente tava conversando aqui, você falou um pouco de começou a carreira no Santander, então conta um pouco essa trajetória até você desaguar aqui para falar de fundo imobiliário comigo. Legal. Primeiro, obrigado pelo prazer, né, de estar aqui. Já queria participar muito antes, mas teve umas intercorrências aí que acabou postergando um pouco. Tá bom. Mas, bom, comecei não da melhor maneira possível, porque eu comecei fazendo engenharia química, né? Tá bom. E não muito a ver com o mercado financeiro. E aí acabei conseguindo um estágio na época. A minha faculdade era um semestre de manhã e o outro à tarde, então ficava intercalando. E aí eu consegui um bom estágio ali no Santander na época. Legal. E vi que não estava gostando muito do curso, fui picado pelo mercado financeiro ali na questão de estágio e tal. Uhum. E acabei mudando para engenharia de produção. Para poder... Porque eu já tinha feito... já estava indo pro 4º ano já de engenharia e já tinha passado aquela primeira fase que é mais difícil ali na FEI. Mas você pulou para produção? Pulei. Aí eu tive que voltar uns 2 semestres. Então, e à noite são 6 anos, então fiz quase 8 anos de faculdade. Caramba, hein? Você é com PhD. Fora as pós lá que você faz do ADP e tal. Tá bom. Sei como é que é, não posso te julgar. E aí, fiquei lá na corretora, a princípio na mesa de governança, depois fui pra mesa de aluguel. Uhum. Então, fazia toda a parte de pessoas que vendiam descoberto e tal, e você fazia o controle. Uhum. Fiquei 2 anos nessa pegada de mesa de operações, e aí fui para Cushman & Wakefield, né, que foi lá a minha base, minha escola, minha grande faculdade imobiliária, porque eu comecei do zero, de consultor júnior, avaliando terreno, então você tinha que ir lá em Pindamonhangaba, ver o terreno, fazer a vistoria, ligar para os concorrentes, ver preço, aí você faz toda a homogeneização e tal. E comecei nessa área de Valuation Advisory dentro da célula de retail, que é o varejo. Então eram terrenos com foco com viés de varejo. Uhum. E a partir daí, essa mesma célula fazia avaliação de shoppings, que aí foi onde eu realmente me interessei muito pela área de valuation, que é a metodologia da renda, que é o fluxo de caixa projetado, né? Então, você pega uma certa valor de taxa de desconto e traz a valor presente com cap rate, perpetuidade. E aí, me apaixonei. E nesse meio tempo, quando eu fui para Cushman, a gente acabou englobando uma outra célula, que era a célula de hotéis, cara. Que aí a gente também fazia avaliação de grandes redes hoteleiras. E aí posteriormente fazendo avaliação, a gente fazia cerca de 100 a 150 avaliações por ano de shoppings e um portfólio de 30, 40 hotéis. Então era mais ou menos essa pegada de volume de avaliação. E em 2016 para 2017 veio o Manuel Puig, não sei se você conhece ele. Não. Ele é um grande... Já foi CEO da JLL lá fora, né, na Espanha. Inaugurou mais de 40 empreendimentos na Europa, né, de Greenfield. Do Greenfield, ele fazia o estudo até a concepção do projeto como um todo. Faz o estudo da viabilidade, faz todo o que tem que ser dentro daquele shopping ou strip mall. E ele veio para o Brasil para ser sócio da Cushman. E ele precisava de alguém que já fizesse fluxo de caixa para poder ser o braço dele, para poder, além de fazer os shoppings, fazer os greenfields também. Sim. E aí, acabou sendo eu, no caso. Opa! E fiquei esse tempo, mais uns 3 anos na Cushman, fazendo tanto a parte de shoppings, para projetos já desenvolvidos, quanto viabilidade de novos projetos, sejam eles shoppings, strip malls, né, standalones que a gente chamava. Então, lá foi, o Manuel acho que ele é uma das maiores referências de que tem de varejo no Brasil.
E, putz, tenho muito a agradecer tanto ao pessoal de valuation ali, tem o Maurício, que foi meu gerente na época. Então, me formar como esse pilar de real estate e me apaixonei muito por essa área. Só que eu senti uma vontade, assim, muito de estar do outro lado, sabe? Porque eu falava assim, putz, fazia todo o estudo, tô aqui, ó. Seu valor é esse. Você sabe como é que é o valor patrimonial. Tem uma certa subjetividade, assim, de um avaliador para o outro, que isso entra na taxa de desconto, né? Nas premissas que são mais qualitativas e não quantitativas. É a ciência do chutômetro, mas tudo bem. Quanto mais você tem experiência, mais próximo e assim. A gente tinha o orgulho, assim, de ver as avaliações saindo em vendas e compras muito próximos ao que a gente fazia no valuation. Tanto que o IPO da Vinci Partners, no caso da HSI, que foi o portfólio da JHSF, foi exatamente no valor que a gente fez o valuation. Então, saiu no nosso valuation. Só que o que acontece? Muitas vezes os fundos trocam de avaliador. E às vezes muda um pouco, assim, mas só que você vai pegar um novo portfólio, você já sabe quanto que o outro avaliador chegou no valor e quais foram as premissas. E aí você, com base naquela avaliação, você adota as suas independente. Sim. Então, assim, e a gente vê que a galera segue o mesmo nível de critério, e as empresas, elas estão num nível muito bom, assim, as grandes, né? Estou falando as multinacionais, que são Big Fours aí de avaliação, estão num patamar de critérios que são muito plausíveis, assim. E aí, acabei me perdendo da onde... eu acabei defendendo a avaliação. Eu até fazer uma indagação, até acho que fazendo uma ponte quando você já veio ali pro... agora você tá no Clube FI, né? Porque, assim, eu... enfim, já fiz alguns estudos e valuation, etc e tal. Comecei minha carreira com crédito e tal, né? Um meio do caminho ali. Talvez não seja um trabalho tão fácil quanto... Não que seria fácil, mas não sei o que é mais difícil, né? Porque uma você tá analisando um casamento, né? Que é o crédito. E a outra você tá naquela ciência do chutômetro. Não do chutômetro, né? Mas... enfim, tem um pouco ali de algumas premissas que você tem que adotar, né? Sim. Agora, mas acho que principalmente por conta disso, né? Hoje a gente ia até fazer um paralelo, né? Infelizmente as pesquisas eleitorais entraram no mesmo, né? Que nem o valuation, né? Então depende de quem paga, né? E eu acho que principalmente acho que esse foco, você vem para uma casa independente, né? Porque o valuation você vai... depende de quem paga, né? Qual que é o valor, depende da ponta que tá comprando ou vendendo. Essa é uma discussão que foi, no passado, muito abordada, essa questão de, eu sou seu cliente, você tem que chegar no valor que eu quero, porque senão eu faço com outro e você vai perder, sei lá, os seus 100 mil, 200 mil reais, que é o meu portfólio. Sim. Essas empresas, e eu sofri isso na pele, nosso discurso era, essa é a nossa posição, esse é o nosso valor. Se você não quer isso, você não serve para ser nosso cliente. A gente não precisa desse cliente. A área não vai quebrar. É uma empresa multinacional que está presente em não sei quantos países, mais de 14 países na época. Cara, esse é o nosso valor, essa é a nossa metodologia. E é isso que faz a Cushman na época ser, e até hoje, né, ser essa empresa que é, reconhecida por todos os outros fundos. Assim. Então, assim, hoje... Você sabe assim, você vai pra Cushman, vai ser um valor justo do que eles acham e não vai ter margem de assim, não, tem essa taxa, você precisa considerar o que eu tô considerando. Então, eu acho que essa seriedade desses profissionais tem que ser respeitada nesse sentido. Mas assim, em todas as profissões existem a questão do me ajuda que eu te ajudo. Isso vai ter em avaliação, vai ter, sei lá, isso no mercado financeiro... Com crédito, você me dá taxa, você participa da emissão, que eu também vou lá. Isso vai ter... E aí tem certas empresas que são adeptas a isso, que você conhece, e tem empresas que não entram nesse sentido, em nenhum contexto desse sentido. Mas eu acho que eu falo mais especificamente, né? Talvez não esse exemplo, mas mais especificamente quando eu estou falando de um research, né? Então, um research atrelado a uma instituição financeira. Sim. Obviamente lá tem o tal das divisas e tal, né? De cada área. Chinese Wall, você fala. Chinese Wall. Mas quando a gente vai para um clube FI, não assim, aí é totalmente, vamos dizer assim, totalmente independente. No contexto do research, você tá dentro
vou fazer um paralelo, assim, de BTG, bem transparente aqui, e Clube FI. Você tá num research de banco, você vai defender os interesses do banco. Isso é muito claro, e você vai proteger a imagem do banco. Então, e os produtos que você vai escrever vai ser numa linguagem para os assessores, para o banco. Você não está muito pensando na pessoa física que vai ler o seu relatório e tal, porque o produto, o fomento, é giro aumento da custódia, e você conseguir, no fim do dia, ter um giro maior dali dos produtos que você está vendendo. Quando você olha para um research independente, você não tem mais essa obrigação de, eu vou ficar fazendo corretagem, vou ter que defender alguma outra emissão, tentar ver um viés mais positivo para isso ou para aquilo. Por mais que tenha uma vantagem ali, a pessoa vai falar, sabe... Será? Tal? Cria uma dúvida, por mais que seja um produto bom, que você esteja fazendo um trabalho sério, cria essa dúvida na contraparte. No caso do research independente, o que você sofre é que você não tem a custódia, então você não tem um controle assim, eu tenho tantas pessoas com esse fundo que eu acho que não é muito bom, mas tem esse que é muito bom, então você puxa. Então acho que eu posso migrar, fazer um call de migrar para que vai ser bom para todo mundo. No caso do Clube FI, você é livre. Eu faço assim do que eu acho que é melhor, e aí depois a gente vai entrar nas 3 estratégias que eu adotei para as carteiras, mas você vê dentro dessas estratégias o que é melhor para essa pessoa, para esse tipo de perfil. E aí você fica livre para escolher balancear isso tanto em 50, 30, 10, 5% do BTGI, 40, 50 XP, fica livre na sua mão. Então, eu acho que, no caso, a maior vantagem de você ver um research independente é a questão da transparência, independência, isenção, que numa casa que tem algum grande banco por trás, não é que ele não vai ser isento, ele não vai estar totalmente livre para fazer as recomendações. Eu acho bom até esse tipo de discussão ter mais pro próprio investidor, pessoa física, ter material para entender, né? Porque, assim, linguagem. Na vida sempre existe conflito de interesse, independentemente de vão ter conflito de interesse. Tem que ver como são administradas as coisas, né? Para que sejam mitigadas, assim, qualquer ação mal intencionada, né? Eu não tô falando que ninguém tomou uma ação mal intencionada, mas é bom que muitas vezes eu percebo isso no investidor pessoa física, seguindo algumas carteiras, e assim, ele nem sabe o que ele tá fazendo, e nem sai, e no fim ele acabou sendo ali vítima de uma venda de um produto que tava por trás, né? Só para rodar a carteira dele lá, porque, enfim. E também tem, acho que a questão, acho que talvez, assim, a XP tem um mérito muito grande de ter, assim, revolucionado, acho que o mercado, abrido plataforma e tal, mas a questão de como hoje o assessor é remunerado em relação ao fundo imobiliário. Então é uma coisa assim, talvez deveria ser melhor pensado, porque ele só é na emissão lá, no follow-on e tal, ou na primária. E isso gera a corretagem, muito... na maioria das vezes, zero, né? Exato. Então, assim, obviamente são vários agentes autônomos, então, assim, tem várias maneiras de tratarem, né? Então, amigos excelentes que trabalham, e também tem alguns exemplos que não são bons levados em... Que é aquela questão do profissional, né? Do avaliador, você vai ter avaliadores e empresas que fazem um trabalho duvidoso, e aquelas que têm a excelência. E isso vai para o assessor também. Exatamente. Então, tem que separar lá o joio do trigo, mas eu acho que é sempre bom ter essa conversa, mas... Voltando que eu tava ali na última, né? Vamos terminar. Desculpa, eu te interrompi nesse Não, a gente acabou entrando nesse assunto que também é bom, mas eu senti essa vontade de migrar pra vida real, porque eu simplesmente chegava e falava, tô aqui esse valor que não é chute. Não é chute. Não é chute. Eu sou um cara mal, assim, com o pessoal que faz avaliação aí, mas... Não, mas a gente tá aqui vamos debater. Nas ideias, né? A gente consegue. Não, mas eu acho que a avaliação de real estate, eu não sei, eu posso estar errado, mas ele é menos, vamos dizer assim... não é que é mais fácil, mas assim, acho que o erro tá mais mitigado, é uma coisa real ali. Do que às vezes você vai avaliar uma empresa... eu ia falar disso. A empresa tem alavancagem, aí o WOC, que é bem mais complicado. No caso do fundo imobiliário, ele vai pegar o quê? Qual que é a base da receita? É o contrato. O contrato. Não, é muito mais é um contrato de 5, de 10 anos que ele coloca num fluxo. Tem uma taxa de desconto, eu acho que o cap rate também pega o de mercado, taxa de desconto é prêmio de risco,
Não tem muito, assim, pra falar, putz, o cara fez uma baita confusão ali. Só que, assim, tem transações que saem muito acima, e a gente pode falar isso depois. Ou a transação sai muito abaixo, a gente pode falar isso depois. Que não tem a ver com valuation. Sim. Mas, não, porque a empresa, o cara vai usar, mas beleza, não posso usar o risco de mercado do Brasil, tem que usar os Estados Unidos, aí eu uso o risco free americano. Aí pega lá o Damodara lá, já mexe o Damodara na história. Aí pega o beta lá, alavanca aqui e tal. Você começa a fazer um negócio assim, você fala, meu, calma lá, né? Quantas premissas eu vou ter que assumir? E até o próprio Damodara fala, não, mas quanto mais simples, melhor, né? Quanto mais complexo, pior, né? E lá a gente fazia justamente isso. Criava um critério base, que era o CAPM, partia do CAPM, e você traz todos os riscos que você tem. Se você avalia, 100, 150 por ano, você tem muita base de dados. Então você conhece o risco do setor. E aí você consegue aí trazer... Acho que a avaliação é isso. Quanto mais você faz, mais experiente você fica e aí você consegue... Aí você vê aquele shopping saiu tanto, você já consegue pensar e pros próximos já consegue balizar melhor. Sim. Mas voltando de novo na questão de estar no mercado real, eu fui para a JP, não sei se você conhece essa empresa, mas ela agora é Grupo Leceres. Era um braço da CVC, do Guilherme Paulos, e uma empresa que tinha 15 hotéis, 3 em desenvolvimento, e foi vendida recentemente, tornou-se o Grupo Leceres. Mas eu fui mais para de FP&A e M&A dessa empresa. Então lá eu aprendi, assim, realmente como que funciona. Entendi. Você pegar a avaliação do avaliador e colocar na mesa para o investidor e falar, putz, a gente tem essa avaliação aqui, mas a gente tem esse projeto. A gente tá chegando lá, hein? A gente tem esse projeto de desenvolvimento que vai se tornar em Maceió, tal, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Ou vamos supor, eu quero comprar a sua área, só que eu acho que ela não vale tanto, ou acho que ela vale X. Você realmente colocar as avaliações na mesa e discutir isso. E posteriormente, tive a oportunidade de ser o primeiro especialista em planejamento financeiro da Tenda Consultora, já num foco totalmente diferente, né? Minha Casa Minha Vida, um produto totalmente dependente aí da Caixa Econômica e tal, de avanço de obra também. E fiquei mais nessa parte de planejamento financeiro, no que tange a ordenamento de obras, plano de 2 anos da empresa, fluxo de caixa. Então... E aí, posteriormente, né? Depois disso, começou a pandemia e tal. Posteriormente, fui para o Exame, que já era do BTG. Já tinha sido adquirida, acho que 9 meses, pelo BTG. Com essa proposta de ser o head de fundos imobiliários da Exame. E logo após disso, houve um desenvolvimento dessa área e os analistas foram todos pro BTG, ali pro Malzone. E fiquei lá até topar ser sócio do Clube FI, com essa proposta de ser o Head de Research e também fazer o planejamento financeiro, ajudar no planejamento financeiro da empresa, porque a gente teve uma captação recente e uso desses recursos tal, e planejamento dessa empresa também, juntamente com o Research. Aí você tá lá com o Rodrigo, com o Arthur, com o Felipe. Com o Guinle, que ele é o co-CEO, o Otuki. Votuc, tá. Também, então... O Guinle. O Guinle, ele é o co-CEO, ele... Já tava lá há muito tempo? Já? Não, ele participou dessa primeira rodada. Ah, tá bom. Com Equity também, e virou co-CEO. E, putz, o pessoal o Arthur, tá um time, que é sensacional. Todo mundo ali tem o skin the game, né? Que todo mundo quer que aquele negócio, bombe. E é uma startup ao mesmo tempo de ser uma empresa de tecnologia que oferece, não só oferece o research agora, mas é uma empresa que existe há quase 10 anos. E está alimentando esse mercado de informações aí. Eu, desde que eu comecei a fazer análise de FIIs, sempre usei o Clube FI. Nunca usei outra plataforma, então já vim com alguma bagagem assim para ajudar em alguma palpitagem, né? Porque palpite é muito... palpite é sempre bem-vindo. Mas foi isso. E aí, para os próximos passos, a gente quer crescer com a área de research, então vou contratar mais uma pessoa. Temos vaga aí. Temos vagas. E mandar currículo pode mandar currículo aqui
pro Radar FIS, mentira, não tem isso aí ainda, né? Mas pode... Depois você deixa, Depois eu se você deixo. quiser, hein? Depois eu deixo ali, se a gente tiver interesse. É bom que a pessoa tá assistindo e já tá meio que interessada. Tá interessada. E pros próximos passos, a gente saiu com essa 3 carteiras. Por que 3 carteiras? Que é uma de renda, outra de valor e outra que é um mix das duas. Tá. E a carteira, já entrando, né, dentro das carteiras, a de valor seria uma carteira de giro maior, que eu vou comprar e vender mais para ter um ganho de capital. Uhum. Então, vou tentar aproveitar oportunidades que abrem aí desses fundos descontados e que não faz muito sentido o fundamento com o que está sendo precificado. Sim. A estratégia de renda é para os rentistas mesmo, não espera grande ganho em valor de cota, né? Porque já vai ter um dividendo mais alto. E o mix, essa é a estratégia principal de misturar essas duas teses de investimento. Mas eu vou, antes da gente entrar na carteira, aí a gente coloca algumas pimentas lá e vamos falar de alguns ativos aqui. Vamos. Aí você se sentir confortável, você fala, senão você pode falar que não vai falar. Tudo bem, não tem problema. A gente tem uma cobertura lá e ativos que não estão na nossa cobertura ainda. Mas, legal. Não, beleza. O que eu queria falar é, a gente fala dos fundos imobiliários, né? Assim, pessoas que já estavam lá nesse mercado há muito tempo, até fala, pô, mas... Cara, não tinha nem cotista, né? Assim, você sim. falava sozinho lá nessa época, né? Você tava conversando com ninguém, né? Que dava pra colocar talvez num estádio de futebol ali, né? Nem dos maiores, né? Dava pra colocar ali, não sei, torce pra que time? Corinthians. Putz, cara, faz Corinthians, né? Puta merda. Mas dava pra colocar lá no estádio do Corinthians tranquilamente. Quanto que tem lá no Itaquerão? Próximo de 60, 50. Dava, né? Depois já não dava mais agora. E, né, que eu sou palmeirense, tá? E hoje a gente tá aí lá perto, hoje se não bateu, vai bater 2 milhões de cotistas, né? Perto. E, pô, nada melhor do que alguém do Clube FI para falar um pouco da perspectiva do mercado. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta, como vocês captaram, deve ter um business plan e falando das perspectivas dos setores. Sim. E provavelmente vocês estão muito longos no setor, vocês estão apostando muito bem, né? Seja na ferramenta, seja no mercado. E qual que são as perspectivas aí? Vocês acham que em X anos vão ter quantos milhões de cotistas? Para onde o mercado vai? Qual o tamanho da indústria? A nossa ideia é que em 5 anos a gente tenha pelo menos 3 milhões e meio, 4 milhões. Em 2 anos? Em 5 anos. 5 anos. Eu falei 2? Não, eu não sei. Eu falei em 5 anos. Em 5 anos, pelo menos aí dobra essa quantidade de investidores. Mas, olhando um pouco para o passado, a gente via 3, 4 anos atrás, que não tinha 200 mil, né, que você falou, mas uma indústria que não tinha também report, não tinha os gerenciais. Se você pega de 4 anos atrás, eram muito incipientes. Tem uns caras que ainda insistem, né? Mas tudo bem, são bem poucos. São bem poucos. Hoje a maioria, você olha assim, você fala, tem pelo menos 90% das informações que você precisa para fazer... Contratou o estagiário director lá para fazer um PPT bom, né? Mais ou menos isso. O PPT tem que estar muito bom e tendo as informações básicas ali, né? Você não tá pedindo, informação do contrato, né? Você quer um histórico, um comparativo vamos supor, se for de fundo de shopping, comparativo com 2019, não 2020, 2021, porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. No fundo de lajes, é interessante você ter a vacância da região também, e aí não são todos que tem. Aí você tem que usar outras ferramentas, que a gente usa muito a Scylla. Então, eu acho que, assim, evoluiu a princípio, o ponto inicial de evolução, acho que foi corretagem de muitas corretoras. Porque antes, se você pegar o ticket médio do investidor, não é mais que 5 mil reais. Então, ele vai investir ali no mês, sei lá, 1.500 reais, 200. Então, você tá pagando 10 reais de corretagem, fala, porra, não fecha a conta. Não fecha a conta, entendeu? Eu pago 100 na cota, eu tenho que pagar 110, então tem que valorizar 10% para eu poder pagar a minha corretagem que tá aqui, se eu comprei uma cota que foi o que sobrou. Então, eu acho que o primeiro passo para a evolução desse segmento foi a corretagem zero, não só para FIIs, como outras corretoras também aplicam para renda variável, né? Eu acho que começou com a Socopa, se eu não me engano, essa zerada da corretagem de fundo imobiliário. Pelo menos a primeira que eu ouvi falar que zerava. Depois o XP. Depois veio Clear, né? Tal. No varejo o que mais importa é sempre o XP, porque ela tem... porque teve já... Quase 90% do mercado. Não sei, dados atuais, mas é mais ou menos isso. Sim, com certeza. Teve uma quebra de paradigma e outras cotas os fundos eram muito monoativos. Então,
E era R$1.000 a cota. Sim. Então, você já tinha que ter... já tinha que ter um... E aí, essa pulverização de investidores, você abre umas brechas para o mercado ser mais líquido em termos de números de cotistas. Talvez não... Se você pegar a liquidez, não aumentou, né, assim, 12 vezes nos últimos 2, 3 anos. Sim. A liquidez, ela aumentou, mas não triplicou, quadriplicou. Uhum. Então, da perspectiva passada... Eu acredito que, pro futuro, assim, o que pode melhorar assim, já saiu o aluguel de cotas, pode ser que um dia a gente tenha opções de fundos imobiliários. Eu acho que, assim, tem que... É uma boa, hein? Tem que partir para esse sentido de você ter mais... É que nem uma questão de hardware e software, sabe? Um evolui na medida que o outro vai forçando. Sim. E nesse momento a gente tá meio que engatinhando ainda, mas já tem aí 2 milhões de interessados que já tem pelo menos uma cotinha aí. E pro futuro eu acredito que seja mais produtos, aluguel assim, mais diversificado em termos de não só que tem uma lista restrita ali e mais opções para você poder dar mais liquidez. Mas vai ter muita arbitragem. A arbitragem vai dar liquidez. Entendeu? Isso eu acho que é uma questão muito... tudo bem, acho que é um papo mais profundo, mas sim, a parte de alavancagem, acho que deveria dar uma... Poderia, né? Senão te cobra multinha ali. Não, tipo, opções, tudo isso acaba dando liquidez, né? Não, se você quer tornar esse mercado igual ao da Bolsa, você precisa de investidores institucionais que hoje não tem. Ele ainda é muito pequeno em termos de volume, perto de ações. Perfeito, não tem institucional nenhum, né? Você não tem investidor grande. Tá? Tem um outro fundo que tá numa carteira que quando troca vem uma porrada aí, e mesmo fundo grande impacta um pouco a liquidez. Então, acho que falta próximos passos, produtos, entradas institucionais, e aí o mercado, ele como um todo, ele vai se desenvolvendo. Sim. Não, beleza. Eu acho que é isso. Mas então essa projeção aí vai para quase dobrar aí em 5 anos. Sim. Isso é a parte conservadora? Não, é o cenário base. É o cenário base. Base. Beleza, tá bom. Estamos felizes aí se a gente conseguir chegar nesse cenário. Vamos ver. Não, a gente entra depois num cenário aqui, falar um pouco de eleição, mas não vamos por enquanto não. Tá. Mas, porque, na minha opinião, pode mudar bastante vários cenários e tal. Acho que ainda, pro ano que vem, ainda tanto faz. Eu acho que quem pegar o ano que vem ainda vai pegar a taxa de queda de taxa de juros, vai pegar vai vestir a camisa, né, de quem sofreu um ano, vai pegar, pô, legal, agora tá caindo taxa de juros, ó, fui eu, que fiz a taxa de juros cair, né? Você sabe como é que é, o pessoal é malandro, né? O Bolsonaro já tá vendendo vendendo, entendeu? Já tá vendendo, exato. Faz parte do da jogo politicagem, político, exato. Mas vamos lá. Então, acho que entrando um pouco na sua carteira, não sei nem se tem a ver, mas que eu te falar, essa pergunta é setorial, né? Que eu faço para todo mundo, mas a gente tá num momento, né? Claramente de inversão da curva, onde a gente vai provavelmente ter queda de taxa de juros já ano que vem, se não esse ano. Vamos ver aí, né? Podia até o Campos Neto já recebeu o prêmio, né? Pode cair a taxa de juros agora, né? Juro real desse tamanho, né? Puta, 8%, né? Já deu, né? E entender, né? Pô, tijolo eu acho que ainda tá bastante descontado, né? Eu acho que eu tô dando minha opinião. Mas você falou que não acreditava desconto do quê? Você não acreditava no patrimonial. Exato. Não acreditava. Tá desconto do quê? Não, mas calma aí. Não acredito quando o cara fala, então 10% descontado, né? Agora, 50%, fala, cara, calma aí, né? É uma coisa estranha aqui, né? E essa dinâmica entre tijolo e papel, né? Dado esse cenário, né? Isso nas suas carteiras. Não sei se você consegue relacionar as duas coisas. Dá uma opinião do que você acha. Tudo bem, eu antecipei a minha opinião, não sei se é a mesma. Né, que eu acho que tijolo, né? Se eu for escolher alguma coisa, acho que não só pensando no longo prazo, mas no curto prazo, acho que tijolo está mais descontado do que papel. E entrando nas carteiras. As carteiras têm a ver um pouco com isso ou mais nível de risco? Os dois. Tá. Na carteira de renda, você vai ter muito mais papel, porque você vai receber a inflação ali mensalmente. Vai te devolver aquilo que o tijolo pode ou não devolver no longo prazo. Pode ser que devolva, pode ser que não. Então, mas a gente vimos que a fragilidade dos fundos de papel em período de deflação. Vimos, tá bom, tá aí. Tem fundo que caiu 10, 5, 20% em dividendos. Fundo high yield tá tomando pancada.
mas não é a proposta da carteira. Tem um fundo só que é um pouco mais, um pouquinho mais apimentado. Quem que é? Ou não pode falar? Não, o Bari, posso. O Bari, tá. Tá na carteira de renda. É um fundo único, que se eu falei único do high yield, o pessoal vai vai achar que a carteira é toda high yield, mas esse é o fundo mais high yield que tem dentro da carteira. E aí para você entender o fundamento, porque assim, a carteira ela tá dentro do contexto. Sim. E esse fundo tá dentro de um contexto que tá dessa carteira de renda. A carteira de valor tem outro contexto e a união das duas tem o contexto de diversificação. É uma terceira, é um mix. É um mix. Tá. Então, a estratégia de renda ela vai ter mais papel porque eu tomei a decisão de que eu quero que o investidor já tenha inflação no D0. Por mais que tenha mais ou menos, e que ela caia ou suba, você vai receber a inflação mais um X prêmio se ele não for negativo, no caso, né? E pro longo prazo, isso se torna... Se você faz um chamado backtest que o analista gosta, você vai ver que a carteira passa o IFIX e entrega mais dividendos que o IFIX sem desconto ali no 0,99, 0,98. Mas qual a história que você pegou pra fazer isso agora? Porque não, 19 pra cá... você já pegou sua carteira já... Peguei... Não, backtest, não funciona... sem mudanças, né? Tá. Sem mudanças, com essa carteira atual. Com a carteira atual desde 2000. Traz pra trás, tá entendeu? bom, beleza. Okay. Você só vê o comportamento frente... Você fica, putz, esse negócio... Não, eu pensei, você falou, não, o Dan começou uma carteira lá, sei lá, no Banco XPTO, ele tá pegando essa carteira e tá fazendo esse backtest. Não, você pegou hoje e jogou pra trás. Hoje joguei pra trás. Não, tá bom, beleza. Só pra mostrar, falar, ó, esse é o comportamento, né? Se eu não mudasse nada. Mas não... Aí eu deixo bem claro no relatório, isso não serve de referência futura, porque na carteira de valor, você vai aproveitar maiores... O fundo vai valorizar, eu vou vender, comprar outro que tá um pouco, que na minha visão tá mais barato, tá mais rentável. Que é aquela disclaimer lá, padrão no mercado financeiro, né? Que os retornos passados... Não refletem retornos futuros. Mas quando todo mundo tá fazendo análise, todo mundo olha pra trás, todo mundo olha pra trás, é verdade. Beleza. E esse backtest serve só para isso. Então, a carteira de renda se mostrou resiliente, tanto nesses últimos meses aí que a gente teve a deflação, pagando mais. E a carteira de valor, ela tem a proposta do quê? De retorno. E o que a gente tem hoje é os fundos de tijolos mais descontados. Se a Selic fosse a 2%, eu manteria ali no mesmo 50-50 ali de renda, porque a gente não vai abdicar ali de ter... A gente tem os 5 setores em todas as carteiras, então não vai abdicar de diversificação, por mais que, então põe só papel de dividend alto. Não. Aí você pode fazer a carteira quarta, a pimenta. Só... Não, essa que eu não quero ter. Carteira cassino, né? Entendeu? E aí, beleza. Nessas 3 carteiras tem 30 fundos individuais, né? Então, tem a carteira mix, ela acaba tendo... Ela é alimentada pelos fundos das 2 carteiras. E, além disso, o acompanhamento semanal desses fundos que a gente vai lançar. E que eu quero quebrar um pouco é essa parte de relatórios. Fazer mais relatórios para os assinantes. Então, pegar relatórios gerenciais ou minhas análises de, sei lá, valuation, de transações. E fazer mais vídeos. Porque a galera tá no carro, tá... no intervalo do almoço, não tem tempo muito de ficar lendo aquele relatório de 50 páginas. Bota pra ouvir e acabou. Uma boa ideia. E você me mandava lá né, as outras. Essa daí você me manda. Essa daí deve cobrar, né? Essa daí você já tem acesso, que você já é assinante do Clube FI. Eu sou? Não tô sabendo, hein? Não sou assinante do Clube FI. Mas beleza, né? Mas senão o Arthur vai puxar meu... Tem que ser... mas eu já vi você comentando lá. Você nunca comentou? Então é um fake, não é possível. O Losnak fez um fake lá pra me difamar, né? Tá bom. Não, eu acho que eu já comentei sim alguma coisa, provavelmente. Não, e assim... Não precisa ser assinante pra comentar também. Senão, exato. Né? Você pode... Não, eu tenho login lá, mas eu não assino nenhuma carteira, mas ok. Não, esse tá o grande diferencial, porque no nosso plano de assinatura, você ganhou o research. Você não pagou nada mais por isso. Você tem todo o acesso... Não, pause pro mexer, pode fazer, faz lá. Como é que funciona lá? Conta pra gente. Você vai ganhar o research... Certo. Vai assinar ali o plano de 20 e tantos reais por hoje, né? Na data de hoje, porque pode ser que aumente. 20 e tantos reais por mês, você vai ter acesso a todos os dados históricos dos FIIs, as carteiras que estão lá. A gente tem research parceiros, tem a Ticker, tem o CDI,
a Eleven, tem o Desmistificando também do Rodrigo Medeiros. Então você tem acesso a esses research, mais todas as ferramentas do clube, que é a simulação de renda. Você pode ver os vídeos que eu vou postar falando dos fatos relevantes também, da análise do analista ou dos analistas, porque os analistas parceiros também podem fazer vídeos, os vídeos dentro dos fóruns. Legal. Então, tudo isso mais o research. Então, assim, não tem nem... É um produto muito competitivo pelo fato de estar dentro, né? Tá embedado aí dentro do Clube FI. E barato para tudo isso, né? E acho que para o mercado de pessoa física é excelente, né? Mas você tem que democratizar, né? Porque a gente tem... 300 mil cadastrados ali dentro do Clube FI. Se você joga um ticket alto, você vai pegar só quem tá muito ali na lupa. Tem os caras, hein? Tem vários. Tá mas não é a maioria. Não, mas esses caras também ajudam o mercado, porque eles estão lá pentelhando. A gente fala de muro da lamentação ali do fórum, né? Que eu falo, putz, os caras reclamam, mas estão lá, né? Sim, lá. Não, tinha um cara, não sei nem se posso falar essas coisas. O nome dele eu não vou falar, ele vai nos jantares lá. Que a gente marca lá, que agora vai ser do Clube FI. E, aliás, né, tô esperando o próximo, né? Vai ser esse mês. Vai ser, Mas eles mandaram no grupo lá? Não sei. Vou dar uma cobrada lá. O Felipe tá me deixando de fora, mas tudo bem. Ou você não foi convidado. Ou eu não fui convidado. Criamos outro grupo. Sem o Garto. Tá bom. E esse rapaz aí, né, eu acabei conhecendo, ele assistia as lives que eu fazia e tal, e também o programa aqui. E eu troquei uma ideia, o cara sabe... Eu falei, sabe mais do que eu, assim, na boa, velho. O cara, ele investe no tijolo direto. Eu sei quem que você tá falando. Eu acho que eu sei quem que você tá falando. Ele investe no tijolo direto, ele tem uma planilha, ele sabe... Eu falei, você tem mais fundo que o IFIX, né? E o cara, ele é bem... mas é legal, porque a gente acaba conhecendo outras pessoas que não estão aqui no... E ideias divergentes, né? Porque você pega muitas pessoas indo para uma direção e aí você tem as pessoas que estão dando um contraponto. Contraponto acho que é bom para tudo. Sim. Na medida que você mantém um nível de respeito ali, né? Porque tem a galera... eu nem me arrisco nesse negócio de tijolo, não, assim, porque eu sei mais analisar o crédito, ou mesmo o papel, eu acho que é mais simples, né? Por mais que tem gente que não gosta, né? Aliás, pergunta, você gosta de FOF ou não? Gosto nos níveis atuais. Quando tá barato, beleza. Okay. Mas assim, a tese de um FOF. Eu assim, tenho uma tese muito clara na minha cabeça que eu gosto de FOF com baixo PL. Tá. Porque você tem FOFs bilionários e FOFs que eles... Tipo da Galápagos lá. Realmente a pessoa consegue fazer uma movimentação. Agora você tem 1 bilhão de patrimônio pra você, ganhar um alfa em cima disso. Eu tenho na minha cabeça que todas as gestões são profissionalizadas e que eles conseguem entregar mais. Só que você não tem um mercado que tem liquidez para isso. Então você tem que ter uma lancha ao invés de ter uma balsa, entendeu? Mas eu sou da Galápagos lá, pequenininho, lá o GCFF. Gosto desses FOFs menores. Assim, tem um FOF na carteira. E assim... Tem 2 FOFs na carteira. Eu vou falar um deles, que é o da Safra. O outro vocês comprem. Beleza. O outro é mais conhecido, mas esse do Safra, acho que foi um momento bom que eles entraram no mercado, então compraram as coisas realmente baratas, não estavam ali no prazo. Então, tem uma tese específica para ele e uma outra tese específica para outro FOF. Legal. Então, gosto, assim, se eu não gostasse, não teria na carteira. Tem gente que... falando que não gosta, tem dupla taxa de administração, poxa. Tem essa história. Tem várias histórias disso, mas eu acredito que o momento atual faz sentido. Mas e pra aquele cara que, o cara trabalha, né? A vida do cidadão médio lá. O cara... o cara toda hora fica mexendo em carteira e tal. Não é legal o cara ter ou você acha ruim? Porque ele tá diversificado. Você tá diversificado, mas eu penso assim, poxa, se eu não tenho capacidade de escolher, eu preciso de uma ajuda profissional, certo? Eu vou colocar num FOF lá e deixar, aí eu escolhi 3, 4 FOFs que não fazem sentido, entendeu? Sim. Então, assim, se você tá com dor de dente, você vai no dentista. Você precisa de uma ajuda de uma carteira, você precisa de uma carteira recomendada de alguém que já fez toda a análise prévia. Tá. Então, acho que você se automedicar no longo prazo é sempre ruim. Então, eu até falo isso para amigos que são médicos e dentistas. Fala, poxa, você gostaria que eu colocasse lá uma ferramenta no meu dente e tirasse, sei lá, o meu dente? Sim. Sendo que eu nem precisava? Então, entendeu?
É mais ou menos nesse sentido. A questão da diversificação em FOFs, eu acho que ela, não faz muito sentido você ter uma carteira de 5, 6 FOFs. Pra mim, não faz muito sentido. E se, hipoteticamente, tivesse um... Mas aí entra nos produtos. Porque você já tá com aquela diversificação intrínseca, sabe? Eu quero um ETF do fundo, do índice. Do ETF aí é outra questão, porque você não vai ter o benefício do FII, que é o principal benefício do FII, que são os dividendos. Então, será que eles não conseguem fazer essa estrutura? Porque não, mas já tentaram replicar e teve mês que não teve. Tem um fundo aí que tentou. Não, tem, mas ele não é um... tá bom. Tudo bem, já tentamos, né? Falta liquidez, eu acho. Falta liquidez. Pra fazer, pra gerir o negócio. Vai gerar carteira e não vai distribuir rendimento, é isso. Sendo que o produto fundo imobiliário... É pra gerar, né? Em geral, né? Chama atenção e atrai por conta disso, né? Mas beleza. A não ser fundos de desenvolvimento, né? Você tem fundo de desenvolvimento que não entrega nada e vem a pancada. Então você tem que entender muito bem aquilo que você tá investindo e se realmente faz sentido, porque... Sim. Se aquilo que você está comprando está no preço certo e está em desenvolvimento, se eu comprei mais caro, você não vai receber aquela mesma tira que foi inicialmente. Né? Sim. E até falando, acho que um pouco dessa questão de tijolo e papel agora no momento, o que você... Você fugiu dessa questão, hein? Você falou da carteira, mas vamos mudar aí, esquece eu sei que, obviamente, você... Sim, eu não fugi. Você acha que é uma oportunidade para quem tá... Teve uma boa pernada já de tijolo que... Tivemos aqui. Tivemos, que já ocorreu. Eu até separei aqui pra gente dar uma olhada aqui, mas eu tô olhando só o índice, né? Mas a gente depois passa um pouquinho por ele, mas... Teve uma pernada que já ocorreu, mas ainda há muito desconto. Para aquele perfil que é você, no caso, que tem muito tempo de vida aí pela frente, que Obrigado. Quer ter um ganho, né? Quer ter um ganho de valor de cota combinado com um dividendo satisfatório de 8, 9 ali, poxa, faz muito sentido o tijolo. Mas tem gente, cara, que quer um dividendo mais alto e inflação no dia de hoje. Uhum. Eu quero a devolução, não quero, esperar o ciclo de Alphaville melhorar para a região secundária melhorar e aquele fundo que tem em região secundária ele aumentar 40%. Pode ser que ocorra. Sim. Em 2 anos, em 3 anos? Eu acho um pouco difícil. Uhum. Porque o mercado, a gente olha a vacância, isso já há 2, 3 anos e só degringolou, né? Nesse sentido. Sim. Então, existem perfis que eles têm que ser respeitados e eu fiz as carteiras justamente pensando nisso. Você é um cara de rentista? Então, você precisa dessa diversificação em termos de tijolo e papel. Você quer esperar ciclo mercado? Quer longo prazo? Então, você vai ter fundos mais descontados e esperar o ciclo imobiliário acontecer. E aí, a carteira base, que é a minha, que você fala, eu quero ter tanto um ganho de patrimônio, mas eu também quero um dividendo satisfatório. Eu não quero 8, eu quero 10, entendeu? Uhum. E aí, a gente tem uma carteira dessa também. Uhum. Que vai entregar na medida do possível, e o que vem entregando é maior do que o IFIX em geral. E a quebra do IFIX também mudou muito, né? Tá cada vez mais difícil você bater o IFIX, porque antes a gente tinha ali 20% de papel, começou, né? O primeiro fundo foi o FEX. Mas você veio aqui, sei lá, 3 anos com 20, 15% do IFIX em papel. Hoje é 40%, quase... Vai ficar difícil vai ficar difícil para os analistas bater, por quê? Porque tem um dividendo bem mais alto, dificilmente vai ter quedas, porque ele vai respeitar o patrimonial. Uhum. Então, assim, você não vai ter, aquelas quedas absurdas, assim, quando o ciclo imobiliário está muito mal, porque você vai ter uma boa parte que é dívida, né? Então, vai ter aquele PMT mais prêmio, então... fora que quando o ciclo tá para baixo, a taxa de juros tá para cima, a dívida vem numa boa hora, isso. Então, o fundo de papel eu gosto muito, né? Ele é bom em vários cenários, né? Então, dá uma olhada na carteira renda. Pode deixar. Bom, mas e falando, você falou quando a gente falou das perspectivas para o setor do imobiliário mesmo, dos fundos imobiliários, uhum. e aquela projeção. Agora, beleza, a gente está aí no meio dessa... Agora, o que eu faço, né? Briga toda política, uhum. E vamos ter segundo turno aí em 20 dias, né?
A partir de 20 dias, não, porque você tá gravado, né? Então joga um pouquinho mais pra frente ali, vai dar uns 7, faz o cálculo aí, né? Uns 13 dias, ó. 13 dias aí. E a gente vai ter essa eleição. Na visão lá de vocês, ou na sua visão particular, não para 2023, mas para os próximos 4 anos, muda alguma coisa ou não, é tudo igual? Então, o piloto ali, eu acho que não influencia tanto porque o parlamento ali, as questões de centro e direita já estão sendo decididas, já foram na última, no caso do primeiro. Mas você está falando se for o candidato lá, o Lula for ganhar, você está pensando nesse? Tô pensando Não mudaria. Não mudaria, por quê? O parlamento que vai decidir. O que pode ser, assim, ter mais objeções, entendeu? Barrar mais. Então, acho que pode ser incerto no caso o Lula ganhar, porque ele tá com menos participação em torno de plenário, assim, deputados já é menor quantidade, menos cadeiras no Senado. Então, isso preocupa um pouco, no meu caso, na questão de aprovações e tem que ver o que o Lula vai levar também, né? Não mostrou o plano de governo até agora, né? E os ministros. Só que assim, tem um contraponto que a gente já conhece, os dois que estão aí. Então, meio que a mussarela é minha calabresa, entendeu? Qual que você vai querer? Não vai... No meu sentido, no sentido que eu tô falando, assim, pra passar projetos com o Lula vai ser um pouco mais difícil, mas eu acho que ele tem uma força política gigantesca que ele pode contornar. O cara sabe falar. Esperamos que não de maneira heterodoxa. E não querendo aprofundar tanto esse lado político, mas já que a gente entrou aqui, para mim, segue o mesmo racional de investimento no produto fundo imobiliário, tanto quanto para um quanto para outro. Mas se o Lula ganhar, eu vou colocar mais em papel, porque juros longo vai abrir curva, tava fechando. Não. Você tem que se posicionar de uma maneira que você esteja preparado para os dois cenários. Sim. Ou o terceiro cenário de... tem coisas que estão acontecendo no mundo que eu acho que é até muito mais preocupante. Questão de arma nuclear, etc. Que eu acho que pode impactar muito mais do que até uma eleição no Brasil. Então... Sim. E isso, assim, o que te protege disso é o clichê da diversificação, né? Então a gente sempre vai acabar falando de diversificação para realmente estar defensivo nesses dois lados de que você tem um cenário de muita polaridade. Sim. Vamos ver aí, vamos torcer para que, né? O mundo já tá um caos, né? Com guerra, Europa agora tá complicado ali no inverno, né? Estados Unidos também tá uma coisa assim meio estranha, né? E surpreendentemente a gente até que tá bem, né? Vamos dizer assim, né? Não é que tá maravilhoso e tal, mas não ter gás no inverno é diferente, né, cara? Tudo bem, a gente tem nossos problemas, mas tá complicado. E aí acho que essa questão que você falou, o parlamento meio que, foi um negócio surpreendente, ninguém esperava, né? As pesquisas eu brinquei, mas realmente, assim... Foi absurdo. Foi bem absurdo. Bizarro. Pareceu o time mesmo, assim, não tô de sacanagem, não, pareceu o time, não vamos fazer a pesquisa para né? O aleatório, igual aleatório. Aquele valuation pago, não, eu que dei esse valor aí, entendeu? Mas tudo bem, não tô acusando ninguém não, só tô fazendo uma constatação. Todo mundo viu essa bizarrice de pesquisas. No caso do cenário externo, acho que Biden poderia atuar mais, falar, vocês vão ter uma bomba nuclear lá, então no outro dia também não tem nada aí, o que vocês querem? Acho que eles são os únicos que conseguem fazer frente. E acho que desde o início houve foi meio... Eu acho que foi engraçado essa eleição dos Estados Unidos, porque todo mundo ficou, né, porque tinha lá o Donald Trump, que falava também, que nem, eu acho que o perfil parecido com o Bolsonaro, vamos dar descontos assim, de falar, lá. E não, que o cara é louco e tal, aí botou o outro, cara, só... O negócio do Afeganistão, sei lá o quê, só deu chabu, né? Você fala, caraca, não era o outro que era maluco? Enfim, deu um monte de problema, né? E ninguém esperava muito, não.
Enfim, e uma coisa que tá me incomodando, assim, não mudando de assunto, mas é o câmbio no Brasil por conta da taxa de juros, mas o câmbio não cede de maneira alguma, né? Agora tá voltando pra 5,20, mas eu acho que esse câmbio tá muito fora do lugar. Deveria estar mais baixo, né? Porque eu acho que tem uma oportunidade aí, acho que em bolsa em geral, né? Na minha opinião. Não, na questão de shoppings, por exemplo, você pode até ter mais oportunidades na bolsa do que nos fundos imobiliários, porque todos os principais 5 que a gente tem estão já muito próximo do que é justo, né? Só que, assim, para carrego de longo prazo ainda faz sentido, porque você ainda tem algum desconto num dividendo que é satisfatório e excelentes ativos, né? Que no fim do dia, o tijolo que vai importar vai ser o que tem ali dentro dele e a estratégia e posicionamento de cada ativo por região e etc. Falando em shopping, até que você falou que tem experiência, né? Teve experiência, né? Um pouquinho em shopping. Mas, assim, os que andaram, né? Eu até dei uma olhada aqui. Sim. E realmente eu não sei nem... Eu tô te perguntando, né? Teve o da HSI, né? O HSML, andou mais de 20% esse ano. Quem andou também foi o MOL 11. XPMOL também. XPMOL andou menos. HGBS bastante. E o VISC. Sim. O XPMOL, que era, acho que não tinha muito pra andar, né? Ele já tava... Ele melhorzinho. Ele sempre foi um pouco melhorzinho. Ele caiu menos, segurou mais. E isso também, na retomada, ele tinha um portfólio ali mais tranquilo. Ele tem muita posição no Catarina e no Cidade Jardim, que são... não tem como dar errado, né? Não é que não tem como, né? Mas... já tá na 4ª expansão. Catarina vai dobrar ali. Vai dobrar aquilo? Caramba. E na verdade, ele é um outlet, ele já tem esse objetivo de ser Quantos mil metros quadrados vai ficar aquilo? Quantos ele tem 40, acho que vai dobrar. Vai pra 80? Vai ficar grande. Espero que a demanda absurda. Mas deve ser uma região faseado, muito boa, né? Não vão dobrar do nada. Faseado. Não, claro. Mas ali tem uma demanda muito... São Roque, sim. Catarina, São Roque, é Bandeirantes? Na Castelo. Né? Não, Catarina é São Roque, desculpa. É o outro lá, tô viajando, né? Que tem uma na Bandeirantes, não é? Bandeirantes é o Outlet Premium, não é? É o Premium, tô confundindo aqui, tá bom. Mas também tem uma região boa ali, uma região que tem uma renda per capita. Não, mas não era nada também, né? Antes tem a questão ali tem as fazendas ali e tal. Mas é um ativo fora da curva. Sim. E você tem nos PMOLs uma qualidade de portfólio que é superior. Você tem outros ativos que não são tão... Você pega ativos que não são tão bons nos PMOLs, mas em comparação com os outros, em termos de qualidade e localização, é ali no limiar melhor. Se pegar um HGBS, não, com certeza que em todos tem ativos, assim, na verdade, bem complicados, né? E o fundo que deu maior retorno no ano aqui, pelo que eu vi nos dados aqui, foram aquele da RISA, né? O RZAC. RZAC. RISA Terrax ou RZTR? RZAK 11. RZAC. RZAC, isso, RZAC. Deu, sei lá, quase 26. Eu não vou falar do Care, né? Porque eu não aguento mais falar do Care. Já me perguntaram várias vezes do Care, expliquei e tal, lá. Aliás, é Francisco o nome dele. A gente sempre tenta marcar, mas não dá certo. Não, eles vêm fazendo um bom trabalho, acho que desde que eles fizeram aquele trade lá de terras, eu falei, putz, esses caras são realmente fora da curva. Mas, assim, Isso não foi sistema, foi no individual, o cara fez um bom negócio. Sim. Num único ativo, né? Porque ele meio que comprou e vendeu a fazenda no mesmo dia, entre aspas, ali. Um trade de fazenda. Boa. E para chegar nesse nível, eles têm que ter boa diligência ali, né? E acho que é uma parte que é para evoluir dos fundos imobiliários, é isso, né? Diligência nesse novo mercado que é o agro, né? Que tá entrando forte também, mas tá entrando travestido ali de crédito, que você até entende mais, deve entender mais. Sim, E... é o jeito, né? Porque não é fácil. Né? Você vai ficar refém da colheita, etc. Vai ter que começar a colocar risco junto com o produtor. E aí... Sim. E aí acho que vira mais realmente... o cotista conseguir falar, eu sou dono dessa terra aqui.
Mas ainda estão um pouco longe aí, pelo que a gente observa das estruturas que estão sendo montadas. Sim, tá tudo indo pra crédito, não tem nada, mesmo o Fiagra, tudo indo pra crédito. Não acho ruim, eu gosto, enfim. Mas eu acho que tem essa parte de participar um pouco do equity. Não sei quanto é possível isso. E... É o desafio, né? E o setor ele sempre teve um pouco de dificuldade de se comunicar. Às vezes você pega o produtor lá que, fatura bilhões, mas puta, você vai ver o balanço do cara, papel de padaria. Família, assim. Né? Vai da família. E o cara fala, por que mexer o saco com auditoria, meu? Entendeu? Diligência. Sabe? Coloca as contas passando aqui ali. Um dinheiro pra minha filha e tal. Caminhonete. Como é que eu vou fazer isso? Né? Não, tô brincando, mas tem isso, né? Tipo, o cara tem que ter uma motivação pra ir pra esse mercado. Se hoje ele tá bem, não tem e tal, é um mercado assim que eles dominam, então é difícil, sempre teve esse problema de comunicação. Eu acho que nem tem crescido o mercado de FDICs nesse sentido, de você facilitar, aí você tira do banco a intermediação, sim, coloca uma taxa de administração ali, e aí você facilita a vida do produtor, do cotista, que vai ter parte ali uma taxa IPCA+, que normalmente é IPCA, e da gestão, que vai ganhar também com transacionando isso daí, e tirar o banco como... que antes era tudo por banco, né? Estrutura de crédito com taxa alta, engessada, e eu acho que os FDICs agro tendem a crescer mais nessa estrutura de produtor versus cotista e investidor, no caso. Boa. Eu ia te fazer uma pergunta, ia te falar para você deixar uns fundos imobiliários aí, mas aí, você pode falar pro pessoal assinar sua carteira lá, assinar o Covify é melhor, né? É porque são 30, né? E cada um tem uma estratégia, assina lá. São 30? São 30 fundos nas 3 carteiras. Nas 3 então carteiras. Tem 15. Caramba, 15. Quanto fundo, hein, meu? Só que aí tem uns 10 ali que... Essa carteira dá um trabalho, hein? Pô. Não é brincadeira. Mas me fala então, uma curiosidade, já que você não vai falar desse. Não, depois você fala uns aí. Fala, pelo menos um, você fala, puta, esse tem um potencial legal, assim. Só pra dar uma estudada, dar uma olhada, né? Vou pensar. Se bem que você é... Como chama? Você pode falar de comprar e vender, não tem problema. Posso. CNPI, você quis dizer? Exatamente. Você pode falar. Não precisa falar que vai estudar, né? Que o pessoal faz. Eu vou estudar o fundo. Fala que é muito bom e fala, não é recomendação de compra. Não é recomendação, ele é muito bom, acho que muito vale... Muito bom, tá no preço bom. Né? Sai todo mundo barato. Estudante lá, né? Vai todo mundo estudar no home broker. Mas vamos lá. Eu até perguntei pro Arthur isso quando ele veio aqui. Ele gaguejou lá. Depois você vê com ele que ele não falou. Vou tentar não gaguejar, então. Me conta um case aí de fundo imobiliário que você se deu muito bem. Mas, por outro lado, um que você se danou. Tá. Comprou alto, puta, ferrou, tive que vender, me ferrei. Ou mesmo não vendeu, vai. Então, vendi, eu não... Desde que eu comecei a investir, eu não vendi. Tá bom. Só tô comprando. Mas você tomou uma porrada em algum, não é possível. Então, os que eu tô pior é tá no 0 a 0. Que são os de crédito. Esse pessoal do clube. Caramba. Tô meio que no 0 a 0 em preço, tá? Porque eu olho ali, às vezes, no celular, a questão da avaliação patrimonial. Sim. Então, mas na planilha tá positivo porque conta com dividendo e tal. Aí às vezes no total return, lá você tá... Às vezes você reinveste, às vezes você paga o churrasco. Não, tudo bem. Mas brincadeiras à parte, assim, o maior case de sucesso foi de pandemia, porque capturei muito tijolo na época. A preço de banana? Preço de banana, mas assim, não foi nada genial. Não foi também no fundo do poço, foi abril pra maio. Já tava subindo. Né? Já tava subindo, mas foi muito barato, que você fala, puta que pariu. Não, nunca mais volta nisso. É fundo que a gente vai pegar, peguei porque tava muito barato. Então, exato. Você fala, puta. Não, nunca compraria isso, mas aí fica meio que ruim, porque você vai comprar de novo, você vê seu preço médio lá embaixo, você fala, putz, vou subir pra caramba o preço. Aí você vai lá e coloca, vai subindo o preço. Eu acho que assim, no longo prazo, tende até perder, assim, porque seu montante vai aumentando, né? Imagino que você vai reinvestindo e colocar... Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. E aí o seu preço médio... Tá gastando muito churrasco. Mas eu acredito que, assim, são oportunidades pontuais que no longo prazo não vão fazer tanta diferença assim, porque você vai ter mais dinheiro investido em outros preços. Oh, beleza. Mais um, fala um. Tô brincando.
Mas eu acho que é isso, então. E das carteiras, acho que o pessoal é só assinar lá o Clube FI que vai ter acesso às suas carteiras, certo? Perfeito. E não só as minhas, como as dos research outros, E aí tá a nossa imparcialidade, né? Porque eu posso estar dando compra e o Medeiros ou o Danilo dá venda. Aí você vai ler as duas. Você fala, pô, quem que tá... Quem... Não aconteceu ainda, mas pode ser que, sei lá, o mercado vire e eu veja mais oportunidades nos fundos de papel, em tal papel, e o cara quer dar saída no papel, porque na visão dele não vai fechar a curva, vai abrir e aí ele dá... mas aí de verdade é bom pro cara estudar. Exato, mesmo, exato. É bom pra ele... Mas uma concorrência ali. Será que o Dan tá certo? Será que o... Faz um beat, o Medeiros ali tá certo? Qual o conflito de interesse do Medeiros agora? Não, tô brincando. Ele vai vir aí, ele vai vir no GRI, eu já vou entrevistá-lo aí. Gente finíssima. Gosto muito dele. Do meu xará também. O Danilo Bastos. Isso. Ele tá com um podcast lá, né? Tá. Não me chamou ainda. Tudo bem, Danilo. Ele me chamou, mas a gente não ajuda. É que ele chama, mas não chama, sabe? Vamos lá em casa. Não dá o endereço, não dá... vamos... O pessoal da produção fazer esse corte pra ficar mandando lá no grupo. Entendeu? Pra sacanear ele, né? Mas ele é lá em... Ele mora lá em Alphaville, né? Ele mora em Alphaville e viaja o Brasil todo, né? Viaja o Brasil todo, Não, mas beleza. Bom, Dan, eu queria, na verdade, te agradecer aí pelo seu tempo. Muito bom o bate-papo aí. Desculpe se eu cometi alguma gafe aqui, mas muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você deixasse aí agora suas considerações finais aí pro público. Beleza. Bom, primeiro, assinem. Qual que é o site lá? Não, tudo bem que... Né, mas... www.clubefi.com.br. Você vai lá na guia Carteiras Recomendadas, né, na área de assinaturas. E assinando o Clube FI, você já vai ter direito ao acesso à carteira e todos os relatórios que estão lá, CDI, os 6 parceiros que estão lá. Vamos evoluir para mais parcerias com outras casas. Isso vai tornar mais democrático ainda o investimento. Em termos de perspectivas, no Brasil, Manteiga já falava, já é aquela frasezinha batida que todo mundo conhece do passado. E a diversificação das carteiras, elas estão muito bem explicadas para cada tipo de público. Então não é aquela carteira que você não consiga replicar também, que era uma dificuldade muito grande que a gente sentia ali nas carteiras recomendadas, assim, 2,5 em tal fundo, 5,75. Como é que eu vou replicar isso? E manter na nossa carteira é uma diversificação igualitária em todos os FIIs, que facilita tanto o acompanhamento quanto você replicar de fato, então... E isenta, né? Então não tem nenhum conflito de interesse ali dentro, não depende de ninguém para tirar ou colocar algum fundo. Transparente, porque as análises têm um certo perfil. Então no high yield eu falo, isso aqui é um high yield. Se você não é desse tipo, você não está preparado para esse fundo e está tudo bem. Você pode seguir os outros. Então ela é muito bem explicada nesse sentido. E vão vir vários outros produtos que vão fazer esse research aí cada vez mais parrudo. E vida longa ao Clube FI. Boa. Dan, muito obrigado aí pela sua participação. Esse foi o Radar FIS. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.